E existe uma outra lei que a gente pesquisou também, que é a lei do audiovisual. É a lei 8.685 de 93. E basicamente é como se fosse a lei Rouanet, só que ela é voltada especificamente para produções audiovisuais. As pessoas, tanto jurídicas quanto físicas, que contribuírem para uma obra audiovisual, incentivarem financeiramente uma obra audiovisual, também vão ter alguma parte de seus impostos abatidos. O primeiro artigo define a lei. Até o exercício fiscal de 2010, inclusive, os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido às quantias referentes a investimentos feitos na produção de obras audiovisuais cinematográficas brasileiras de produção independente. E é importante a gente ressaltar isso, que produções que já tenham um estúdio, que façam parte de uma produtora gigantesca, não se encaixam nesse contexto. Continuando o artigo. Mediante a aquisição de cotas representativas de direitos de comercialização sobre as referidas obras, desde que estes investimentos sejam realizados no mercado de capitais, em ativos previstos em lei e autorizados pela Comissão de Valores Imobiliários, e os projetos tenham sido previamente aprovados pela Ancine na forma de regulamento. Bom, como eu tinha prometido, agora eu vou falar um pouquinho da Ancine. A Ancine é a Agência Nacional de Cinema, ela foi criada em setembro de 2001 e é um órgão oficial do governo que fomenta, regula e fiscaliza as indústrias cinematográficas e videofonográficas. Ela é autônoma financeira e administrativamente e desde 2003 ela está vinculada ao Ministério da Cultura. Atualmente ela é responsável por... Você falou de produção audiovisual no Brasil, você tem que reportar isso à Ancine. A Ancine, qual é a função dela? Fiscalizar o cumprimento da legislação que existe hoje no país para regulação do audiovisual, combater a pirataria de obras audiovisuais, aplicar multas e sanções a quem não respeita essas leis, além de zelar pela livre manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação. Além disso, ela fornece certificados de produto brasileiro a obras nacionais, registra obras cinematográficas e videofonográficas que vão ser comercializadas tanto dentro quanto fora do país, além de prestar apoio técnico-administrativo ao Conselho Superior de Cinema. Desde a sua criação, a Ancine já fez com que o país tivesse muita notoriedade, porque foi quando alavancou filmes brasileiros em festivais internacionais, e é uma empresa que movimenta mais de 100 milhões de reais por ano, e é muito dinheiro. E o objetivo dela, um dos seus objetivos, é estimular a participação de obras cinematográficas e videofonográficas de produção nacional no mercado externo, apoiar a capacitação de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico do setor do audiovisual e zelar pelo respeito ao direito autoral sobre obras audiovisuais estrangeiras que circulam no país e nacionais. Bom, como a Nicole tinha falado um pouquinho antes sobre a lei dos direitos autorais, agora eu quero apresentar um case que são as licenças Creative Commons. O que são essas licenças? Em 2001, um professor da Universidade de Stanford, no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, chamado Lawrence Lessig, ele criou um projeto a partir de um trabalho dele chamado Licenças Creative Commons. Qual era o objetivo dele? Dar mais flexibilidade às leis que regulam que protegem os direitos autorais de qualquer autor. E, por exemplo, eu sou relações públicas, mas por diversão eu tenho uma banda. Então, não é necessariamente porque eu tenho uma banda que eu quero ganhar dinheiro em cima disso. E é isso que a lei mostra. Se você se você produz uma obra intelectual e você a disponibiliza para o público, você tem que ter algo comercial.
Então eu necessariamente não quero ganhar dinheiro em cima disso, porque é só um hobby. Mas como é que eu vou fazer para as pessoas conhecerem meu trabalho mas sem cobrar isso? Ou, por exemplo, ouvi uma música num filme de um cantor da Bulgária. Como que eu vou pedir para ele para eu baixar a música? Difícil, né? Então ele criou isso, e apesar dela ser baseada na legislação americana, por meio de um processo colaborativo chamado iCommons, que é a abreviação de International Commons, seriam os comuns internacionais, traduzindo literalmente, foi possível padronizar a escrita dessa licença e adequá-la à legislação de cada país. E ela existe hoje, inclusive, no Brasil. E quem cuida desse projeto no Brasil é o Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. E ela se baseia toda em uma filosofia copyleft, como um grupo já tinha falado antes. E é muito bacana. E existem quatro tipos de distribuição, que quem define isso é o autor que está disponibilizando a obra, que são a obra de atribuição, que a cópia e distribuição e reprodução e qualquer coisa que se derive dessa obra, que surge a partir dessa obra, é permitida, contanto que o autor tenha seus créditos. Obras de uso não comercial. Você pode reproduzir, copiar e distribuir, contanto que você não tenha nenhum lucro em cima disso. E não as obras derivadas. A cópia, distribuição e reprodução é permitida, o autor permite que isso seja feito, mas você não pode criar nada a partir disso. E também são as obras de compartilhamento pela mesma licença, o que é bem bacana porque você ajuda a divulgar esse projeto. Por exemplo, a Nicole fez uma música e ela deixou que a gente copiasse, distribuísse e fizesse várias coisas a partir dela. Mas, por exemplo, se eu fizer uma música a partir da música da Nicole, eu vou ter que usar a licença Creative Commons também, se alguém quiser distribuir minha música e tudo mais. Aqui. Existem muitos projetos muito conhecidos que usam essa licença. Até a própria Wikipédia, que eu sei que todo mundo conhece aí. O acervo do Flickr, que é uma rede social de compartilhamento de imagens fotográficas que tem mais de 24 milhões de usuários. O conteúdo da Agência Brasil Radiobras e o conteúdo do blog oficial do governo de Minas Gerais.